A paz do Senhor Jesus esteja com todos os amados. Eu sou a pregadora Jennifer e este é mais um vídeo do canal Jesus está voltando, esteja preparado. Amados, hoje vamos falar sobre o primeiro amor. Aquele primeiro amor que a gente olha, a gente começa a senti-lo e a gente não quer mais que pare esse sentimento. É o que toma conta da nossa mente. É o que toma conta dos nossos sorrisos, dos nossos pensamentos. Por que vai se esfriando? Por que esse primeiro amor vai se esfriando? Cada dia mais, até virar um cubinho de gelo, até ser visto como descaso, como uma obrigação. Por que isso acaba? Vamos refletir um pouco sobre isso? Em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 16 e o 20. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O mistério das 7 estrelas que viste na destra, dos 7 castiçais de ouro é: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mas as 7 igrejas é que o Senhor Jesus tinha pedido para João, que João ele estava lá na prisão, e aí o que acontece? Ele teve uma visão, a visão do Apocalipse. Então Jesus disse: escreve as 7 igrejas. Então, aí, só que antes de o Senhor dizer isso para ele, ele viu o Senhor Jesus, na sua forma celestial, seu rosto resplandecente como o sol do meio-dia, vestes brancas como a neve, cabelos brancos, olhos de fogo, pés como bronze derretido, pés reluzentes. Então, o que acontece? E tinha uma faixa de ouro no peito. Então, o que acontece? João teve essa visão e viu e reconheceu que era o Senhor Jesus. Então, o que acontece? Aí ele teve essa visão e Jesus já explicou para ele o que seria essa visão. E aí ele disse: escreve as 7 igrejas. Aí ele falou assim, vamos lá no capítulo 2, versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 espadas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu caminho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tens ouvido, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amados, o Senhor está falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha abandonado o primeiro amor, mas ela era agradável ao Senhor. E o que acontece? Essa igreja, ela estava sofrendo perseguições pelo nome do Senhor. Só que tinha um probleminha. Ela abandonou o primeiro amor. Então a gente pode ver lá, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Quem são a igreja? Somos nós. Quem são as igrejas? Somos nós. Nós somos a igreja. O barracão onde estão as cadeiras, o púlpito, o altar, isso é o templo. Mas a igreja somos nós. Então o que acontece? Como que a gente quer ser visto pelo Senhor? A gente quer ser visto uma igreja obediente ou não? A gente quer ser visto pelo Senhor como a igreja de Éfeso, que agradava o Senhor?
Mas na parte que é agradável, nós queremos ver assim, a parte como, por exemplo, dizer, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Quer dizer, eles estavam em comunhão com o Senhor. Vinham apóstolos falsos, eles se reconheciam através do Espírito Santo de Deus, porque eles tinham o ouvido aberto para ouvir o Espírito Santo. Como temos o ouvido aberto para ouvir o Espírito Santo de Deus? Quando estamos em comunhão com o Senhor, a gente para de ouvir a própria carne, a gente para de ouvir o próprio eu, a gente começa a colocar a vida nos pés do Senhor. Então o que acontece? A gente tem o ouvido mais aberto, porque a gente quer ouvir o Senhor. Fala Senhor, em nome de Jesus que eu te escuto. E o Senhor fala e a gente escuta. Mas a pessoa que não tem compromisso com o Senhor, que abandonou o primeiro amor, ela está tão focada nas suas necessidades pessoais, que esquecem de ouvir o Senhor. Eles querem que o Senhor diga o que eles querem ouvir, mas não querem ouvir o Senhor. E amados, o Senhor diz a Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esse primeiro amor que faz sorrir, esse primeiro amor que toma conta. Cadê esse primeiro amor? O que aconteceu com esse primeiro amor? Amados, a gente pode ver isso nos tempos atuais. Hoje em dia pode ser, quem são esses nicolaítas? Tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, amados, eles pensam em construir um reino na terra. Então, para eles, não tem importância o reino no céu, eles pensam só na terra. Bens materiais, acham que tudo que é espiritual está aqui, morre, acabou. Então, o que acontece? O Senhor disse: tenho, porém, contra ti, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. É a mesma coisa a favor. Porque, amados, o nosso foco é o que é celestial, é o que é espiritual. Os nicolaítas pensam só no que tem aqui. Então, assim, exatamente onde surgiram os nicolaítas, ninguém tem uma explicação exata. Entendeu? A única coisa que as pessoas têm várias teses, mas uma delas é que tinha um diácono que se desviou, que chamava Nicolau, e começou a pregar falsas doutrinas, né? Montou uma seita, e muitas pessoas o seguiram. E o que fala no final do versículo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida, quando as pessoas morrerem, elas vão comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente, em espírito. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor colocou a espada de fogo e mandou anjos vigiarem a árvore da vida para ninguém chegar perto. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Ele sabia que se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre, naquele corpo carnal, porque comeu, vai viver para sempre. E o que acontece? Se eles vivessem para sempre, eles não teriam a salvação. Eles não teriam a chance de morar no céu com o Senhor. E aí ficariam para sempre vivendo nesse mundo corruptível. Então o Senhor já tinha um plano de salvação. Antes de construir Adão e Eva, o plano de salvação já tinha sido montado. Porque o Senhor é misericordioso, com misericórdia infinita, que é fora do entendimento humano. Porque a gente tem paciência até certo limite. Aí o que acontece? A árvore da vida o Senhor permitiu somente quem estivesse espírito. Às vezes as pessoas se perguntam, por que o demônio não tem salvação? Por que o diabo não tem salvação? Porque ele pecou no corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, ele é eterno. Então, assim, não tem como ter um sacrifício para uma parte espiritual. Porque quando Jesus morreu por nós, seria um sacrifício sem pecado. Ele morreu num corpo carnal. Num corpo que é limitado, não é eterno. Então, assim, não tem como matar um espírito. Então, assim, não tem como eu falar, os anjos do mal, né, os demônios, eles têm salvação. Não tem como, porque como que vai matar um espírito?
Então, assim, não tem como ter um sacrifício de um corpo espiritual para eles. Então, não tem como ser salvo. Pecou no corpo espiritual, acabou. E eles escolheram isso. Eles foram seguir Lúcifer. Eles eram anjos, estavam no céu com o Senhor e preferiam fazer rebelião. E na Bíblia fala que a rebeldia para Deus é o mesmo pecado da feitiçaria. Quem está sendo rebelde é a mesma coisa de um feiticeiro para o Senhor. É o mesmo grau de pecado. Amados, o primeiro amor é aquele primeiro momento de relacionamento com Cristo. Aquele primeiro momento que a gente conhece o Senhor verdadeiramente. E a gente torna-se completamente devoto a Ele. O que é devoto? É pensar, é seguir, é adorar, é confiar todo momento, dizer não. É só Jesus que pode me salvar. É pensar dia e noite. É ver que é dependente. Isso é devoção. Amados, as 7 igrejas, a gente pode colocar os 7 períodos da igreja na Terra. E nesses 7 períodos da igreja na Terra, a gente pode colocar até a gente com os nossos pecados. Olha só, pra gente analisar. A primeira igreja que escreveu foi Éfeso, que era a igreja decadente. Então, assim, era uma igreja que começou firme, começou a decair. Ela surgiu do ano 1 ao 100. Então ela já começou a decair aí, quer dizer, já estava naquele fogo, naquele ímpeto, e já começou a cair, já foi caindo. Depois foi Esmirna, que era a igreja perseguida. E era a mais rica também. Então o que acontece? A Esmirna, ela veio do ano 100 ao 315 depois de Cristo. Depois foi a igreja de Pérgamo, que já era uma igreja mundana, que ela foi do ano 315 ao 600 depois de Cristo. Então, se a gente for parar para pensar, Éfeso já começou o ano 1 ao 100, já começou a decair. Cadê aquele primeiro amor? Depois Esmirna foi a igreja perseguida. Então, o que acontece? Quando estava no primeiro amor, o Éfeso, aí foi decaindo, começou a ser perseguida, aí já acabou o primeiro amor, ficou mundana em Pérgamo. Lá no tempo de Pérgamo já estava mundana, do ano 315 ao 600. Depois do ano 600 a 1700 foi a Tiatira. Aí já ficou uma igreja profana. Depois do ano de 1700 já foi a igreja morta, que é a Sardes, que ela ficou de 1700 a 1750. Ela não suportou a perseguição. Ela tornou-se mundana, depois profana. E em Sardes, morreu. Então Éfeso é aquela igreja que estava no primeiro amor, aquele amor maravilhoso. Quando falo que foi decadente é porque perdeu o primeiro amor. Cadê aquele primeiro amor? Ela deu uma esfriada. Aí quando ela foi ser perseguida, aí depois do tempo de Éfeso foi Esmirna. Foi perseguida, chegou em Pérgamo, já ficou mundana, não aguentou as perseguições. Em Tiatira, já ficou a profana. Em Sardes, morreu. Do profano vai morrer. Amados, depois veio a igreja da Filadélfia, que aí foi a revolução da igreja na terra, onde começaram a serem instituídos missionários, começaram a aprender a obra missionária, começaram a investir na obra missionária. Vamos pôr investir na obra missionária. E a igreja da Filadélfia é a igreja que a gente tem até hoje, que é de 1750 para frente. Só que nesse meio termo, durante o tempo da Filadélfia, que vem até hoje, tem a Laodiceia. A Laodiceia seriam as seitas, as falsas doutrinas. Doutrina, amados, muitas pessoas confundem doutrina com... A doutrina da igreja usa saia, é não cortar cabelo, é não passar maquiagem, homem é pôr terno. Não, isso são uso e costume. Doutrina é a palavra do Senhor. Doutrina é ensinar a palavra do Senhor para as pessoas. Isso é doutrina, é ensinar a Bíblia. Agora, o resto é uso e costume. Então, a Laodiceia, ela foi uma igreja entrante. Ela pensa que é rica, mas não é.
Ela pensa que ela tem poder, tem isso, mas não tem nada. Ela acha que não lhe falta nada, mas ela não tem nada. Ela Odisseia é a igreja que vai ser desmascarada no fim dos tempos. Amados, vamos colocar que essa carta de Éfeso foi escrita pra gente. Recebe essa carta, fala, não, eu recebo essa carta de Éfeso. O que a gente pode dizer? O que o Senhor vai dizer? Tenho contra ti que abandonar o primeiro amor. Eu vi os seus esforços. Eu vi o tanto que você estava se esforçando, o quanto você me amava, o quanto você pensava em mim, o quanto estava feliz. Mas você abandonou o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Amados, cadê o nosso primeiro amor? Cadê aquele primeiro amor gostoso? Cadê aquele primeiro amor quando você levantava, você olhava e falava assim, nossa, já levantava e falava, Jesus, obrigada por mais um dia. Ia dormir, Jesus, obrigado por mais este dia. Olha, Senhor, como estou feliz hoje, o Senhor está comigo e essa é a alegria do meu coração. Onde não se importava com mais nada, a não ser o Senhor. Olhava para a situação e falava, e daí? Eu tenho Jesus, o resto não importa. Cadê aquele primeiro amor? Onde está? Em Efésios, capítulo 5, versículo 30 ao 31 diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem e sua mãe, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Amados, o que quer dizer isso? Está falando de casamento. O homem tirar seu pai e sua mãe e unirá à sua mulher. O Senhor Jesus, Ele quer um casamento conosco. Ele quer que a gente deixe pai, mãe, assim, coisas que nos importavam neste mundo. Ele quer que a gente deixe todo o nosso apego. Ele quer que a gente deixe tudo de lado e fala, não, eu quero me unir a Jesus numa só carne, num só espírito. Eu quero que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar, a casa tem que estar vazia, tem que estar sem sujeira. O Espírito Santo não habita num lar sujo. O Espírito Santo não habita num lar impuro. Tem que tirar essa impureza. O Senhor Jesus quer isso da gente, mas não por um momento. Ele quer um casamento. Casamento não é um momento. Casamento é uma coisa para sempre. E é isso que o Senhor Jesus quer da gente, um casamento com Ele. É isso que Ele busca da gente, um casamento com Ele. Unirmos a Ele numa só carne, num só espírito. Ele quer que a gente se una, seja um só com Ele. O que está acontecendo? Porque não estamos conseguindo, porque estamos deixando esse primeiro amor, porque estamos esfriando a cada dia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amados, as pessoas estão dando ouvido a falsos profetas. As pessoas estão dando ouvido a falsas doutrinas. O que é um profeta? Não é aquele que vai chegar e dizer, olha, o Senhor manda dizer isso, isso, isso. Ou então, eu sou Deus e te digo isso, isso, isso. Não. O profeta é aquele que faz a obra do Senhor. São os nossos missionários. Um dos maiores profetas foi Paulo. Um outro bem reconhecido foi John Wesley. Paulo foi um grande profeta do Senhor. Ele caminhou muitos lugares. John Wesley também foi um profeta do Senhor. Se a gente for somar tudo que John Wesley viajou pregando a palavra do Senhor durante toda a vida dele, dava 10 voltas na terra. Se a gente for calcular os sermões dele, dava na faixa de 48.200 por ano. Vamos colocar aí 3 pregações por dia, mais ou menos, se a gente for contar. Então, se a gente for analisar, amados, tem muitos profetas por aí. E os profetas são os que o povo menos valoriza. Trabalho missionário? Não, eu não vou. Só vamos ajudar no trabalho missionário, ninguém quer saber. Ninguém quer saber de pregar para o próximo.
Ninguém quer saber de levar a palavra do Senhor. As pessoas preferem comodismo. As pessoas preferem se preocupar com coisas passageiras e não com o que é eterno. E não estão pensando que está morrendo uma alma a cada segundo na terra sem salvação. As pessoas estão sendo egoístas. Estão deixando aquele primeiro amor, aquele amor que fala, aquela sede de fome de levar a palavra do Senhor. As pessoas estão deixando para lá. As pessoas estão focando nos seus próprios, as pessoas estão sendo egoístas. Estão focando nos seus próprios desejos e necessidades. Esquecendo que o próximo pode estar morrendo sem salvação. Esquecendo que o próximo pode estar muito mais precisado do que ele. As pessoas estão olhando hoje e falando, não, eu já tenho a salvação, eu conheço Jesus. Mas não pensa que o próximo também tem a mesma necessidade de salvação. As pessoas estão, hoje, no mundo de hoje, as pessoas estão dando mais valor em coisas do que em pessoas. Este é o mundo de hoje. Olha o caso das 10 virgens que falam na palavra do Senhor. 5 foram prudentes e 5 não. 5 guardaram um pouco de azeite para acender suas lamparinas. E as outras 5 gastaram tudo. E aquelas que guardaram, depois o noivo foi chegar, as 5 que não estavam prudentes, foi buscar correndo. Quando chegou, o noivo já tinha chegado e fechado a porta. Vamos colocar que esse noivo é Jesus. Jesus, quando ele chegar, a gente está pronto. A gente está com aquele fogo aceso, aquele amor aceso ainda. Aquele fogo do primeiro amor vai estar aceso. Ou a gente vai deixar se acabar. Ou a gente vai se deixar se acabar com as perseguições, com as batalhas, com os problemas. Nós vamos deixar isso acabar? Amados, se a gente não voltar ao primeiro amor, a gente vai perder até o nosso ministério. Amados, quando fala remover o candeeiro, é mesmo que perder o ministério. Amados, aquelas 5 virgens que não foram prudentes, vamos colocar uma pessoa que perdeu aquele fogo do primeiro amor, aquilo que sustentava aquele fogo, acabou. Aquele azeite que sustentava aquele fogo, acabou. Não há mais fogo, não há mais amor. Abreu, frio. Aí o Senhor Jesus vai chegar do nada. Porque não tem data nem hora, vai chegar como um ladrão. Ninguém espera um ladrão. Ele vem sem ninguém imaginar. Ninguém está esperando, o ladrão vai chegar hoje. O ladrão vai chegar daqui a 15 minutos, não. Ninguém está imaginando que horas que o ladrão vai chegar. E ele vem. Jesus vai vir quando com as pessoas menos esperarem. E a nossa lamparina vai estar acesa? O nosso candeeiro vai estar aceso? Amados, temos que nos apaixonar de novo por esse Jesus. Temos que nos apaixonar perdidamente por esse Jesus novamente. Esse amor ainda está aí. Não deixa acabar o azeite do candeeiro. Luta. Ainda há tempo. Luta. Se Jesus está avisando é porque ainda há tempo. Vamos perseverar. Vamos perseverar na busca. Vamos querer todos os dias esse amor, esse primeiro amor. É muito triste ouvir uma pessoa dizer, ai, que saudade do primeiro amor. É muito triste. Porque esse primeiro amor a gente não tem que ter saudade. A gente tem que falar, não, eu vou buscar todos os dias. Esse amor pelo Senhor tem que ser todos os dias. O Senhor, o amor do Senhor por nós não se apagou. O azeite está do mesmo jeito. O amor que o Senhor tem por nós, aquele amor que Jesus teve por nós, não esfriou, é o mesmo. Por que o nosso amor está esfriando? Por que não estamos buscando o Senhor como antes? Por que não estamos orando com aquele amor, com as lágrimas descendo nos olhos, por amor ao Senhor? Cadê esse amor? Onde está?
Por que nós estamos deixando esfriar? Por que a gente deixa esfriar isso? Até quando a gente tem que procurar esse primeiro amor para as nossas vidas? Até quando eu vou falar assim, não, mas até quando? Quando eu vou estar no ponto? Quando eu vou estar no ponto desse primeiro amor? Falar, não, voltou esse primeiro amor. Até quando procurar? Até nada nesse mundo importar na nossa vida mais do que Jesus. Quando a gente olhar, nada nos importar mais do que Jesus. Quando a gente olhar e falar assim, eu não preciso de outra pessoa para estar comigo. Não estou dizendo que a pessoa não tem que casar, não. Estou dizendo assim, qual que é o ponto? É falar assim, não, o que me completa é o Espírito Santo de Deus. Olha, eu não preciso de uma outra pessoa para ser completa. O Espírito Santo de Deus me completa. Eu sou completa comigo e com o Espírito Santo de Deus. Eu só me importo com Jesus. Eu tenho fome e sede de Jesus. Eu durmo pensando em Jesus. Eu acordo pensando em Jesus. É até esse ponto que a gente tem que procurar esse primeiro amor. A gente tem que ter uma vida de oração. Por que não estamos orando como antes? Por que não estamos tendo aquele prazer em orar? Por que a oração vai se tornando uma obrigação e não um prazer? Por que estamos nos distraindo com qualquer outra coisa? E quando olha, nossa, já está na hora de dormir. Nossa, deixa eu ver aqui, eu vou ter 3 minutinhos para o Senhor. Ó Senhor, 3 minutinhos, viu? Como se o Senhor tivesse que agradecer. Olha, muito obrigada por esses 3 minutinhos. Amados, temos que servir ao Senhor por prazer. Temos que falar, nossa, eu quero orar. Eu quero orar, é um prazer falar com meu Deus. É um prazer falar com esse Jesus maravilhoso que morreu por mim. É um prazer falar com esse Espírito Santo de Deus maravilhoso que me acompanha dia e noite. É um prazer. Eu quero falar com Ele porque eu tenho prazer em falar com Ele, não porque eu tenho uma obrigação em falar com Ele. É porque eu tenho um prazer em falar com esse Deus. Eu quero tirar esse tempo por prazer, porque eu tenho prazer em servir esse Deus, em falar, em conversar com esse Deus. Amados, em Lucas 15:8, fala assim, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Amados, vamos colocar que essas dracmas fossem o primeiro amor. Vamos acender essa candeia, vamos varrer a casa, vamos tirar toda a sujeira. Vamos procurar onde está esse primeiro amor. Ele não morreu. Ele foi abandonado, ele foi esquecido. Mas ele não morreu. Vamos procurar esse primeiro amor. Vamos acender a candeia, vamos abrir os olhos. O tempo está passando. O tempo está acabando, está se esgotando. Não vamos deixar para acordar quando Jesus vier. Não vamos deixar para acordar quando for tarde demais. Jesus está voltando. Vamos nos preparar para isso. Vamos ser prudentes, vamos estar preparados. Vamos procurar esses 10 dracmas. Vamos procurar esse primeiro amor. Vamos procurar como essa mulher procurou a dracma. Vamos procurar dia e noite. Vamos acender a candeia, vamos varrer a casa, vamos varrer todo o pecado. Vamos buscar esse primeiro amor. Olha a importância desse amor. Vamos ver a importância desse primeiro amor e vamos buscá-lo. Com sede, com fome, eu quero esse primeiro amor. Amados, quando estamos embriagados, não é mais uma luta servir o Senhor. Quando estamos embriagados pelo Espírito Santo. Quando estamos embriagados com o primeiro amor. Quando estamos embriagados querendo a presença do Senhor. Não é mais uma luta servir a Deus, é um prazer. Como a gente pode começar isso? Com oração. Com oração. Vamos nos embriagar desse primeiro amor. Vamos nos embriagar do desejo de servir ao Senhor por amor, não por obrigação, unicamente por amor. Vamos largar a mão de pensar, ficar todo o tempo, eu estou numa batalha, que batalha, o diabo está me derrotando, eu não estou dando conta. Não, vamos focar nas bênçãos do Senhor.
Meu Deus é grande, olha o que Ele fez por mim hoje. Olha, e no outro dia, olha o que Ele fez por mim hoje novamente. Olha de novo, olha quantas bênçãos Ele me dá por dia. Glórias a esse Deus maravilhoso. Glórias a esse Deus santo e todo-poderoso. Servir a Deus, amados, servir a Deus é a gente entender como necessitamos de Deus em cada situação. Quando a gente serve a Deus, a gente entende, amados, como a gente precisa desse Deus. Como a gente não é autossuficiente, igual muitas pessoas acham, que são autossuficientes, que não precisam de Deus. Ah, para que voltar esse primeiro amor? Eu não preciso de Deus. Precisa não, necessita desse Deus. Se estamos aqui hoje é porque o nosso Deus permitiu. Se nós estamos com saúde, Deus permitiu. Muitas pessoas estão servindo ao inimigo. Na Bíblia fala que se o demônio pudesse, ele comia a gente vivo. De tanta raiva que ele tem da gente. Mas isso é porque é inveja. Porque a gente tem a chance da salvação e eles não. Servir a Deus, amados, a gente entendeu quanto a gente precisa desse Deus. A gente olhar e falar, Senhor, eu necessito de Ti, meu Deus. Maravilhoso. Amados, o Senhor não ama a gente pelo que a gente é, porque a gente é pó, a gente não é nada. O Senhor nos ama pelo que a gente se dedica a Ele. Amados, o Senhor nos ama cada dia mais pelo que a gente se dedica, pelo que a gente faz por essa obra, pelo amor que a gente tem ao próximo. As pessoas não estão entendendo. As pessoas estão levando, não, eu sou isso, eu sou o máximo. Glórias a mim. O Senhor me ama porque eu prego bem. O Senhor me ama porque eu canto bem. Mas se todo dom é de Deus, se Deus é quem dá o dom, então a gente não canta nada, a gente não prega nada. Preste atenção num pregador cheio do Espírito Santo, ou num cantor, numa cantora, numa pregadora cheia do Espírito Santo. Olha a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo falar com uma palavra entra dentro do nosso coração. Agora uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela vai falar, a gente vai ouvir, a gente vai entender, mas não é a mesma coisa, não vai aquela coisa no coração que dá aquela vontade de chorar, que dá aquela vontade de se render. Porque é só o Espírito Santo de Deus que convence a gente do pecado. Não é homem algum, mas é o Espírito Santo de Deus que está na vida daquela pessoa que convence a gente que a gente está no caminho errado. O Espírito Santo de Deus que convence a gente a servir a Deus. Amados, muitas pessoas estão deixando o primeiro amor pelo dinheiro. As pessoas começam a servir o dinheiro. As pessoas não entendem que é o dinheiro que serve as pessoas. E não as pessoas ao dinheiro, as pessoas têm que servir a Deus. Quantas mortes, quantas guerras. Tudo porque as pessoas estão achando, muitas pessoas endeusam Deus. Endeusam o dinheiro, desculpa. O que acontece? As pessoas, eles estão colocando dinheiro acima de tudo. Não, sem dinheiro eu não vivo, sem dinheiro não é isso. As pessoas estão levando o evangelho, muitas pessoas veem o evangelho como uma forma de enriquecer. Muitas pessoas veem o evangelho como uma forma de tirar proveito. Olha, eu vou ficar rico. Olha, eu vou ficar bem. Olha, eu vou ser grande. O evangelho é para salvar almas. Deus vai cobrar de um por um isso. Deus vai cobrar de um por um. Amados, essas pessoas precisam da nossa oração. O evangelho não é para enriquecer ninguém, é para salvar almas. Pregar a palavra do Senhor é um privilégio, não é uma forma de enriquecer. O evangelho, as igrejas são para salvar almas, para acolher os necessitados, encaminhá-los, mostrar o caminho até o Senhor, ajudar a caminhá-los. E não uma forma de enriquecer.
Não uma forma, eu vou ficar rico, eu vou ter mansão, eu vou ter uma casa boa, eu vou ter carro, eu vou ter uma vida de glamour, ou eu vou ter uma vida tranquila, com bens materiais, tá? Mas e quando o Senhor te cobrar? Eu te coloquei lá para salvar almas, cadê as almas? Cadê os talentos? Cadê? A pessoa fala, mas eu tinha o dom disso, daquilo. Mas tá, você tinha. Tá, mas cadê as almas? Você estava lá para caminhar as almas até a mim, eu não tô vendo nenhuma. Aí já é tarde demais para poder se arrepender. Muitas pessoas, amados, chegam e ficam assim, Senhor, eu quero mais fé. Me dá muita fé. Me dá fé de Abraão. Aí o Senhor fala, peraí. Por que você quer mais fé se você não usa nem a que você tem? Nem esse pouquinho que você tem você não quer usar. Quantas pessoas, amados, pedem mais unção? Senhor, me dá dons, me dá mais unção. Aí o Senhor olha e fala, tá, mas pra que você quer unção, mais unção, se você não usa nem a que você tá aí? Nem essa que eu te dei você não está usando, pra que você quer mais? Muitas pessoas querem, eu quero ter dons, quero chegar lá, todo mundo vai ver que eu tenho dons, eu sou super poderoso, eu sou super herói evangélico e pá. E sabe, ou não, Senhor, eu quero ter mais unção, e eu quero ter mais poder, e eu quero chegar lá, eu quero arrebentar. Eu quero chegar lá, todo mundo vai ver, nossa, olha o irmão. Isso não funciona, irmãos. Amados, os dons são do Senhor. Mas para que são os dons? Para trabalhar na obra, não é para ninguém aparecer. As pessoas estão deixando o primeiro amor. Elas estão indo na igreja, muitas pessoas para aparecer. Muitas pessoas chegam, nossa, eu tenho que chegar lá. Se não me der oportunidade para cantar, eu não volto. Porque eles têm que ver minha voz é linda. Tem que ver, olha o quanto eu canto bem, eu vou arrebentar hoje. Olha o quanto eu prego bem. Nossa, que ó, graças a mim eles vão sair curados, vão sair restituídos. Não. Ninguém sai restituído sem o Senhor. Ninguém sai curado sem o Senhor. Ninguém sai salvo sem o Senhor. Amados, a salvação vem do Senhor. Os dons são para levar almas para o Senhor, não é para ninguém aparecer. Amados, os dons, o louvor, a pregação, todos os dons do Espírito Santo de Deus são para levar almas para o Senhor. O dom da cura é para curar, não é para aparecer, não é para vender. Cadê o primeiro amor? Cadê aquele amor pelas almas? Cadê aquela sede, aquela fome? Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vamos ser como os nicolaítas? Buscar as coisas da terra? Até quando? Até quando vamos buscar as coisas da terra? Amados, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vamos buscar as coisas de cima, as coisas espirituais. Vamos ter amor. Amor ao próximo. Amor pelas almas. Onde está esse primeiro amor? Vê lá onde você enterrou. Vê lá onde você guardou. Procura até encontrar. Para você ter de novo aquela sensação maravilhosa com o Senhor. Aquela alegria constante, aqueles pensamentos focados no Senhor. Lembra-te de onde caiu e arrepende-te. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor não tem prazer na perda de qualquer pessoa. Lembra-te de onde caiu. Arrepende-te. Não é tarde, ainda há tempo. Ainda há tempo da gente voltar para o Senhor. Muitas pessoas, elas vêm, olham somente aquela casca toda machucada, olham para todos os machucados, arranhões, e não deixa cicatrizar, só fica olhando para o passado.
Quer culpar Deus dos problemas que estão passando. Quer olhar e falar assim, olha meus problemas, eu não consigo voltar ao primeiro amor. Tá doendo. O machucado às vezes tem anos e a pessoa não deixa cicatrizar. Como ela quer que pare de doer se ela não deixa cicatrizar? Vê o que te paralisou. O que te paralisou? O que está te prendendo? O que está te matando, te roubando, te traumatizando? O que não está deixando você prosseguir? O que não está deixando você prosseguir essa paixão com o Senhor? Essa paixão que o Senhor colocou. Esse primeiro amor. O Espírito Santo quer voltar a brilhar em você. Para de olhar para trás. A mulher que olhou para trás virou uma estátua de sal. Quando o Senhor foi fazer justiça com Sodoma e Gomorra, disse para eles, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou que ela deixou a casa, os bens materiais. Ela olhou, ela lamentou. E ela ficou uma estátua de sal. Ficou estatizada. Até quando será uma estátua de sal? Até quando vai ser essa estátua olhando para trás? Prossegue. Prossegue. É isso que o Senhor quer. Prossegue. Vai embora. Nós estamos caminhando para o céu, para a salvação. E lá na salvação, ninguém não vai ter os bens materiais, vão ficar aqui na terra. Não deixa se pegar por isso. Não deixa se pegar por nada, por pessoas, por nada. Foca. Salvação de almas. Pregar o evangelho a toda criatura. Não abandone esse primeiro amor. O Senhor não abandonou o primeiro amor por você. Ele te olhava desde o ventre da tua mãe, antes de você ser formado, antes da criação do mundo. Ele sabia que você estaria, ele não abandonou esse primeiro amor. Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus por você, por mim. Ele mandou Jesus morrer por nós. O Senhor Jesus não murmurou. Ele estava no céu com o Senhor, estava no céu com Deus Todo-Poderoso. Ele abandonou tudo e falou assim, não, tudo bem, eu vou lá, eu vou morrer por esse povo. E ele sabia de tudo que a gente ia fazer, do coração duro. Ele sabia do coração duro que as pessoas teriam. Ele sabia que a gente ia esfriar o primeiro amor, mas ele falou, não, eu não esfriei o meu primeiro amor por eles. A gente ama Deus porque Deus amou a gente primeiro. Mas Deus não nos amou porque a gente amou Ele primeiro. Deus nos amou antes de tudo, antes da criação. Ele já fez o plano de salvação para as nossas vidas. Mas a gente não, a gente só amou Deus porque a gente viu que Deus nos amou primeiro. O Senhor, amados, o Senhor nos ama. Esse amor não esfriou, ele continua o mesmo. E por que o nosso amor está esfriando? Porque estamos focando nas batalhas? Porque estamos deixando para lá o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? O que está acontecendo? Amados, em Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Amados, que versículo! Amados, certo homem encontrou um tesouro. Ele encontrou Jesus. Ele olhou e encontrou Jesus e disse, gente, que maravilhoso esse Jesus. Que tesouro maravilhoso, ele escondeu no fundo, escondeu lá no teu coração para ninguém pegar. Falou, não, eu vou deixar aqui para ninguém pegar. E com toda a alegria do mundo, ele largou tudo. E foi lá onde estava o Senhor. Largou tudo, falou, não, cansei, não quero mais esse mundo. Eu quero esse campo, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero fazer a obra desse Jesus, eu sei o valor desse tesouro. Eu sei o valor desse Jesus. Eu sei o quanto ele é maravilhoso. Amados, é um tesouro esse amor. Não deixe esfriar.
Não deixa morrer. Amados, não deixa morrer esse amor. Procura como essa mulher procurou a dracma. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si próprio, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Deixou o primeiro amor. Não tinha raiz em si mesmo. Cadê aquela raiz do primeiro amor? Não deixa essa raiz morrer. Se não tem raiz, põe uma raiz. Pede para o Senhor colocar essa raiz para a planta crescer e dar frutos. Não vamos deixar esse amor ser de pouca duração, onde a batalha e a perseguição logo faz esse amor acabar. Amados, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cadê o nosso bom ânimo? Quando o Senhor diz que Ele venceu o mundo, é porque Ele não pecou. Entre o mundo inteiro corruptível, Jesus foi incorruptível. Ele não pecou. Ele venceu o mundo inteiro. O que acontece? O Senhor Jesus, Ele venceu o mundo, Ele não pecou. Esse mundo de pecado, Ele não entrou nessa. Amados, o que Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós estamos combatendo o bom combate. Quando acabar a carreira, nós vamos ter guardado a fé? Ou vamos deixar acabar essa fé, esse primeiro amor? Ei, amados, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Cadê aquela fé? Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquela alegria? Fala Jesus, o olho já até brilha, aquela vontade de chorar agradecendo. A hora que fala a palavra Jesus, o sorriso já abre. Cadê? Amados, em Atos dos Apóstolos 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Amados, eles se sentiram maravilhados, falaram: eu sou digno de sofrer por esse nome, por esse Jesus maravilhoso. As pessoas, quando sofrem qualquer batalha hoje em dia, já querem desistir. Acham que que Deus é servo delas, que tem que dar uma vida de luxo, que tem que dar uma vida tranquila e em paz. Só que já está escrito: em meu nome tereis aflições. Os apóstolos ficaram maravilhados, porque falaram: olha, eu sou digno de sofrer por esse nome, olha como eu estou mais firme com o Senhor. Eles olharam e disseram: olha, eu apanhei por esse Jesus. Glória a Deus, eu sou digno de apanhar por esse Jesus. Eu sou digno de sofrer tribulações. Quer dizer que eu estou caminhando, eu estou agradando. Se eu estou desagradando o mundo, eu estou agradando a Jesus. É uma honra sofrer por esse nome. Ele sofreu tanto por mim. Cadê esse amor? Cadê esse primeiro amor, amados, que a gente fala? Aqui, eu não nego Jesus até a morte. As pessoas por muito pouco já estão negando Jesus. Não precisam olhar e dizer que negam. Só esses pecados que a gente vê de noite já é negar Jesus. A cada pecado que a gente comete é como se a gente estivesse negando Jesus. Jesus morreu para que a gente não tivesse pecado, para que a gente lutasse contra o pecado. Mas as pessoas estão se rendendo ao pecado, estão deixando o pecado dominá-las. Estão largando o primeiro amor. Aquele amor que luta de noite contra o pecado para agradar ao Senhor. Amados, Atos 2, 41 a 47. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, cadê esse amor? Essa comunhão. As pessoas de hoje só pensam em si mesmas. Com o egoísmo, olha, eu preciso disso, daquilo e daquele outro. Não vê o que o próximo está precisando. Não vê se o próximo está precisando de uma palavra. Não vê se o próximo está precisando de um abraço. A gente vê muitas gravações, assim, muitos vídeos de pessoas que colocam uma placa, em vários países já fizeram isso, até mesmo no Brasil. Eles colocam uma plaquinha assim, eles colocam assim, ó, doa-se um abraço. Quantas pessoas vão lá e abraçam aquela pessoa e chora. E chora. As pessoas estão precisando, amados, de comunhão, de amor ao próximo. Está acabando o amor fraternal. O amor está se esfriando. O primeiro amor, aquele amor por tudo que é obra do Senhor, pelo próximo, aquela fome e sede de almas, está esfriando a cada dia mais. A gente vê quantas pessoas, vamos analisar a gente, antes da gente aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Quantas pessoas falaram de Jesus pra gente? Depois que a gente aceitou, quantas pessoas disseram, eu já aceitei também. Aí você olha e fala, gente, mas por que ele não me falou desse Jesus maravilhoso? Quantas pessoas a gente só soube depois? Quantas pessoas já passaram pela vida da gente que conheciam essa verdade maravilhosa e não nos falaram? Eu mesma conheci a Jesus verdadeiramente com 24 anos de idade. Por que ninguém me falou antes? As pessoas estão com vergonha do evangelho, elas estão largando o primeiro amor, elas olham, não tem mais aquele amor pelas almas. Elas não têm mais amor pelas almas. As pessoas não estão mais lá, olha, vamos lá, esse Jesus que eu conheço, eu quero que você conheça também. Está esfriando a cada dia mais. Está gelando, já passou do ponto de frio. Pare e pensa, quantas pessoas falaram de Jesus para você? E você que não conhece, quantas pessoas passaram pela tua vida que não falaram de Jesus ainda para você? As pessoas querem para si, somente para si. Não, eu conheço, estou salvo, está ótimo. Está ótimo. Mas cadê aquela fome, aquela sede que tinha no começo, quando conheceu Jesus? Ai, Senhor Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero levar muitas almas para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Cadê aquele amor? Esfriou? Só pensa em você agora? E se Jesus pensasse só nele e falasse, não, Pai, eu não vou morrer por esse povo. Eu já estou aqui no céu, já sou um salvo. Eu não quero morrer por esse povo. O que seria da gente hoje? O que seria da gente agora? Se esse Jesus abandonasse a gente? O que seria da gente agora se Jesus desistisse da gente? Se ele abandonasse esse primeiro amor que teve pela gente? Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um
à medida que as pessoas tivessem, à medida que alguém tinha necessidade. Isso é o amor. As pessoas olharem e verem que todos nós somos iguais. Isso aí são pessoas que não tinham egoísmo no coração. E é isso que a gente não vê hoje. Se as pessoas têm 2 colchões, o outro não tem nenhum, ela fala, não, eu posso precisar desse no futuro. Quantas vezes a gente abre o guarda-roupa? Aí eu vou doar umas roupas. Eu vou doar para os necessitados. Abre o guarda-roupa, tira aquela, depois vai olhando. Oh, poxa, mas essa eu posso precisar um dia. Ah, essa outra eu posso precisar. Ah, mas vai que eu preciso dessa aqui, ó. Nossa, faz 7 anos que eu não uso essa saia. Ah, mas vai que eu preciso dela, né? Ah, não, mas eu posso perder uns 3 quilinhos e ela vai servir. Nossa, olha essa calça. Ai, não fecha mais. Ah, não, mas vai que eu perco uns 5, 7 quilinhos, ela vai servir. Olha essa outra como está larga. Ah, não, mas vai que eu engordo. Faz 4 anos que eu não uso, mas vai que um dia eu vou precisar. Aí quando olha, o que sobrou lá? Umas 3 pecinhas rasgadas, manchadas. Que não serve pra gente, não serve pros outros. Amados, cadê aquele amor? Cadê aquela fome e sede de almas? Onde está? Onde abandonaste o primeiro amor? Onde está aquele primeiro amor? Onde está aquele amor pelo próximo? Aquele amor na obra do Senhor? Eu pergunto novamente. Onde você o escondeu? Procura. Onde você o deixou, perdeu. Volta ao caminho, vai procurando. Volta o caminho de onde deixou ele. Vai procurando esse primeiro amor. Onde você está, primeiro amor? Volta ao caminho, vai procurando. Hora que encontrá-lo, não solte mais, não abandone mais. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, vamos morrer para o mundo e viver para Jesus. Jesus morreu por todos nós. Naquele momento que Jesus morreu, é como se todos tivessem morrido, todos os nossos pecados. Ele morreu por todos, amados, para que a gente possa viver para Ele. Ele morreu por todos, porque nenhum de nós teria salvação se não fosse através de Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus. Nenhum de nós teria salvação. Então ele foi e morreu pela gente, para que todos nós pudéssemos morrer para o mundo e viver para Ele. Ele comprou nossa salvação através do sangue naquela cruz. Nós somos dele. Nós temos que viver para Ele unicamente. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, o Senhor está dizendo que a graça, Jesus, a graça que foi concedida a Ele não se tornou vã. Amados, que fala, ó, a graça do Senhor não se tornou vã. Amados, aqui, carta aos Coríntios, é a primeira carta aos Coríntios. Aqui fala assim, ó, a pessoa que escreveu fala, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, a graça do Senhor foi concedida. A graça não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, não vamos deixar a graça do Senhor se tornar vã nas nossas vidas. Não vamos deixar que esse favor imerecido que o Senhor fez pra gente, que a gente não mereceu, se torne vã. Não vamos deixar que o sacrifício de Jesus seja em vão pela nossa vida. Olha e fala, não, eu não quero que seja em vão o que o Senhor fez por mim, Senhor Jesus.
Eu vou trabalhar duro. Mas eu sei que não vai ser eu, vai ser a graça do Senhor. As pessoas vão ver o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor em mim. E não chegar lá e falar assim, olha gente, eu estou pregando, sem mim nada sois. Não chegar lá na frente e falar, sem mim essa igreja não vai, glórias a mim. Não, a gente tem que olhar e falar, graças ao Senhor eu estou aqui. Toda honra e toda glória é dele, todo dom é dele, eu sou dele, é tudo dele. Unicamente dele, para ele e por ele. Amados, voltando a Apocalipse 2, 4 a 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vai perder o teu ministério. Vai perder, se não se arrepender. Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Se você não quiser fazer a obra, Deus vai lá e levanta outro. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus não precisa da gente, a gente necessita do Senhor. Sem Deus a gente não é nada. Sem a gente, Deus continua sendo Deus. Se a gente não se arrepender de onde caiu, não voltar às primeiras práticas, cadê aquele tempo de oração para o Senhor? O Espírito Santo está sentindo falta? Cadê aquele tempo de oração que a gente tinha para Deus? Cadê aquele tempo da leitura da palavra? Cadê aquele tempo que falava, ai, não vejo a hora de chegar aquele horário de eu orar para o Senhor, de eu falar com o meu Deus? Cadê? As pessoas, nossa, ai, está na hora de orar. Nossa, deixa eu ir lá orar, porque senão já sabe. Não. Tem que sentir prazer. Tem que estar de dia pensando, nossa, aquele horário que eu tenho para orar esse Deus. Ai, não vejo a hora de chegar esse horário para falar com o meu Senhor. A oração é a única forma de conversar com o Senhor. Não é a melhor forma, não é a forma mais bonita, é a única forma de falarmos com o Senhor. Amados, como caímos? Como abandonamos o primeiro amor? Primeiro, são 3 itens. O convívio com o pecado. Ah, é só um pecadinho. É um pecadinho pequenininho. É um pecadinho que não é um pecado. Tudo é pecado. As pessoas consideram que o pecado que não leva à morte não é pecado. Os únicos pecados, falam, nossa, fulano pecou. É adultério, é homicídio. Não, mentir é pecado. Falar mal do próximo é pecado. Causar intriga entre irmãos é pecado. Aquele pecadinho que é o chaveirinho da pessoa. Pega aquele pecadinho, extingue ele. Abandona esse pecado, larga a mão desse pecado. Cada pontinho junto, vai juntando, vira uma mancha. Não deixa nada manchar a sua veste. Nada. Segundo tópico, a falta de profundidade. É a falta de buscar o Senhor. É a falta de buscar cada dia mais profundo no Senhor. Amados, vamos buscar esse Deus. Vamos nos mergulhar no rio do Espírito cada dia mais fundo. Quero mergulhar nos rios do Espírito. Vamos cada vez mais fundo. Terceiro tópico, a falta de tratamento. Qual é o nosso tratamento com o próximo? Cadê o amor pelo próximo? Onde está? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vamos deixar esfriar pelas iniquidades? Nós vamos nos deixar esfriar? Até quando? Até esse amor morrer? E 2 Pedro 2, 6 a 9. E reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados,
Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Amados, Ló, ele se perturbava. Ele vivia na cidade lá e se perturbava, lá em Sodoma e Gomorra. Ele vivia e se perturbava, ele via o pecado dos outros, ele se atormentava e falava, gente, quanto pecado! Olha esse mundo como está corrompido pelo pecado. Por que eles não servem ao Senhor? É tão maravilhoso isso. Você vê, o Senhor é uma pérola preciosa, um tesouro precioso. Porque esse povo não quer enxergar. Ele se perturbava com isso. Sodoma e Gomorra nos serve como exemplo. Quem vive na impiedade vai ser destruído completamente, vai perder a salvação. A salvação tão cobiçada. O único motivo pelo qual nós estamos aqui é a nossa esperança, a salvação que vem do Senhor. A nossa única alegria, a nossa satisfação é servir o Senhor. Teremos a mesma herança do Senhor Jesus. É uma satisfação, uma alegria infinita servir esse Deus maravilhoso. Servir esse Deus é uma satisfação imensurável. Não vamos deixar esse primeiro amor morrer. Do mesmo jeito que o Senhor olhou para Ló, o Senhor vai olhar para a gente. O Senhor já olha. O deserto é a nossa escola, amado. Tá passando por deserto? Olha como você vai sair de lá. Vai para Canaã. Do Egito, que é onde a gente vivia no mundo, a gente vai para o deserto. O deserto é difícil? É. Dói, machuca. Só que o deserto, o que tinha no deserto? De dia, o Senhor mandava lá, o calor insuportável, o Senhor ia lá e mandava nuvem para proteger eles. E a nuvem, eles iam seguindo a nuvem. E à noite, o Senhor mandava uma coluna de fogo para esquentá-los no frio insuportável do deserto. O Senhor mandava comida, mandava maná, né, que era a comida deles, mandava corvos para eles comerem carne, mandava água das rochas. Amados, o Senhor está nos protegendo nesse deserto. Vamos olhar para essa nuvem de dia, vamos segui-la. Essa nuvem vai nos levar a Canaã. De noite, essa coluna de fogo vai iluminar para a gente, vai nos levar a Canaã. Vai nos esquentar. O Senhor está nos protegendo, basta a gente ver. Vamos fazer igual Caleb e Josué. Amados, Caleb não perdeu o primeiro amor. Mesmo ele indo lá a Canaã, ele viu aquelas uvas grandes e tudo mais. Ele voltou e falou, não, lá é bênção. Amados, Caleb, ele tinha 85 anos. Ele olhou para Josué havia tomado posse. Ele estava, amados, há mais de 40 anos no primeiro amor. Naquela fé, naquela esperança, a gente vai chegar em Canaã. Amados, Josué, quantos anos ele esperou também? Eles estavam esperando, não, eu creio nesse Deus, eu não vou perder esse primeiro amor. Caleb olhou e falou, Josué, vamos. Quando Moisés morreu, as pessoas olhavam. Assim, o Senhor disse para Josué, depois, passados uns dias, Josué, Moisés é morto, prossegue. Porque com certeza Josué deve ter pensado, e agora? Como eu vou conduzir todo esse povo? Moisés morreu. Josué, todo lugar que Moisés estava, Josué estava lá. Ele subia a montanha, Josué estava lá no pé da montanha olhando. Moisés ia para um lado, Josué ia junto. Josué ficava observando, por isso Deus escolheu Josué. Ele observava a fé de Moisés, ele observava tudo que Moisés fazia. Era aquele povo falando, puxa-saco, olha lá o puxa-saco. Não, Josué estava na melhor parte. Josué estava aprendendo. Enquanto as pessoas estavam observando outras coisas, focadas, olha aí, eu estou nesse deserto. Não observava que Deus, nesses 40 anos no deserto, a roupa não se rasgou, o sapato não furou, não se desgastou.
Elas não queriam ver que o Senhor estava mostrando para elas o caminho. Elas não queriam ver. Elas olhavam para o próprio umbigo. Elas queriam voltar para o mundo. Elas olhavam para trás, como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, que eu já falei. Eles olhavam e falavam: eu preferia estar no Egito. Olha o que eu estou passando agora. E não via que tem recompensa. No Egito eles eram escravos. Quando a gente estava no mundo, a gente era escravo do pecado. Muitas pessoas olham e querem voltar a ser escravos do pecado. Não vê que lá é pior. Não vê que o Senhor está nos caminhando para Canaã. As nossas cicatrizes é que vão mostrar quem a gente é. Vai chegar e falar: Senhor, aqui ó, tudo que eu fiz pro Senhor, aqui minhas cicatrizes aqui. Não tô dizendo que tem que apanhar, não. Tô dizendo a cicatriz que eu quero dizer no sentido de prosseguir. Cada machucado que a gente tem no coração, cada tristeza é uma cicatriz que a gente tem. Vamos deixar cicatrizar, não vamos ficar olhando para esse machucado, não. Vamos tratar ele. Vamos passar lá o remédio. Vamos lá orar. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos tratar esse ferimento e vamos seguir. Esse ferimento é uma experiência, é maturidade. Um soldado não pode sair para a guerra se ele não passar pelo exército. É bom o exército? Não é difícil? É a mesma coisa. O deserto é a nossa melhor escola. É a nossa maturidade espiritual. Lucas 8,13. A que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra e recebem com alegria, não têm raiz, assim como eu já falei. São as que creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. 8,7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Praticamente a mesma coisa uma com a outra. Quando está no meio do espinho, no meio do deserto, você está desistindo? Você está desistindo de servir esse Deus maravilhoso? Vem a aprovação. Larga a mão. O Senhor tem obrigação, eu estou servindo, Ele tem obrigação de me dar bonança, paz. Como é que é? Sombra e água fresca. Essa expressão, né? Sombra e água fresca. Não, eu quero um suquinho de laranja, ficar deitadinho lá, ventinho batendo, e é só isso. E no mundo tereis aflições. Para um atleta ganhar troféu, o que ele tem que fazer? Tem que treinar muito. Depois que ele treinou muito, ele tem que vencer. Os que vencer dali a coroa da vida. O que é vencer? Lutar contra o pecado. E o treinamento? Deserto. Um rei, para ele conseguir um reino, ele tem que combater e vencer o inimigo. Tem que vencer o exército inimigo. Tem que vencer o rei inimigo. Tem que vencer o seu adversário. Aí ele vai conquistar a cidade e vai ganhar a coroa. Vamos vencer o nosso eu. Vamos vencer. Vamos vencer o nosso eu. Amados, chega de pecar. Chega desse mundo. Vamos lutar para servir esse Deus maravilhoso. Amados, no livro de Jeremias 3:21. Quero trazer na memória o que me dá esperança, que pode me dar esperança. Vamos trazer à memória o que nos traz esperança. Vamos parar de focar nesse deserto. Amados, vamos parar de focar nesse deserto. Põe na memória o que dá esperança. Espera, eu estou nesse deserto. Tá, mas lá na frente tem Canaã. Vale a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena tudo isso. E sorria e prossegue, volta ao mesmo amor. Quais são os 3 tópicos para a gente retornar ao primeiro amor? Eu já falei os 3 tópicos para se afastar, mas para retornar, lembra-te desse primeiro amor. Deseje esse primeiro amor. Amados, lembra-te, deseja, anseia. Pensa nele, eu quero. Olha aquele primeiro amor, peraí. Não tenho que sentir saudades, eu tenho que querer de volta.
É muito triste quando uma pessoa fala, ai, que saudade do primeiro amor. É muito mais feliz ouvir, eu estou lutando para resgatar esse primeiro amor. Segundo passo, arrepende-te. Olha onde caiu. Pede ajuda ao Senhor, arrepende-te, pede perdão ao Senhor. Arrepende-te. Terceiro item, volte às práticas das primeiras obras. Lembra-te desse primeiro amor, deseja esse primeiro amor. Arrepende-te de onde caiu. Vê lá onde caiu, levanta-te. E volte à prática das primeiras obras, volte a orar, volte a amar, Senhor. Volte a desejar esse Senhor, esse Deus maravilhoso. Volte a desejá-lo. Tiago 4, 8 a 10. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, quer dizer duplo ânimo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Purifiquem as suas mãos, amados. Quem tem duplo ânimo, hoje está feliz. Ai, hoje eu estou na bênção. Ai, hoje eu estou na batalha, chorando. Amados, o cristão verdadeiro tem um ânimo só. É o primeiro amor, é a esperança. E não um ânimo dobre. Um dia está feliz, daqui a 5 minutos está triste, depois está feliz. Não. Vamos limpar o nosso coração de toda amargura. Vamos perdoar o próximo. Vamos ver o que está atrapalhando de servir o Senhor. Quais são os obstáculos que a gente colocou para chegar até Canaã? Vamos tirá-los. Amados, vamos converter-nos ao Senhor de todo o coração. Amados, vamos nos humilhar na presença do Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Vamos dizer, Senhor, esquadrinha meu coração. O que é esquadrinhar o Senhor? Quebrar um monte de pedacinho, analisar de um por um. Vamos pedir para o Senhor esquadrinhar e consertar. Amados, vamos buscar a misericórdia do Senhor. Vamos movidos por essa misericórdia. Nos entregar a esse Deus maravilhoso. Amados, Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Aí o que fala? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amados, vamos nos avivar. Vamos pedir, Senhor, me aviva em nome de Jesus, eu te peço. Mas a gente tem que querer. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero. O querer vem de mim, o fazer vem do Senhor. Quando Moisés estava lá no deserto, quando o Senhor falou para Moisés, ele disse, diga ao povo que marche. Amados, abrir o mar é com Deus, marchar é com a gente. Vamos caminhando, qual que é a nossa parte? Orar, clamar, pedir ao Senhor o impossível, o que é além das nossas forças, o Senhor vai fazer. Vamos retornar esse primeiro amor. Lucas 10, 40 a 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir todo mundo aqui sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amados, tudo isso que as pessoas se preocupam, bens materiais, status, aparecer ao próximo, não, eu quero aparecer. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Amados, só uma coisa basta, a palavra do Senhor.
Maria escolheu a melhor parte. Essa Maria não é a mãe de Jesus, não, é a irmã de Marta, é outra Maria. Ela escolheu a melhor parte, que é a palavra do Senhor, que é ouvir a palavra do Senhor, que é edificar-se. Essa parte não será tirada dela. Mas Marta estava preocupada com as coisas da terra, enquanto Maria com as coisas do céu. O que nós estamos nos preocupando neste momento, nos dias de hoje, nesse período das nossas vidas, com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Só as coisas do céu são necessárias, que serão eternas. Tudo aqui da terra vai ficar. Tudo isso vai ficar. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém com o espírito involuntário. Amados, vamos pedir para o Senhor restituir essa alegria da salvação nas nossas vidas. E nos sustentar com o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? É fazer por vontade própria. Não é se sentir obrigado a fazer. Vamos querer ter a alegria da salvação, mas vamos através de um espírito voluntário. Através de olhar e falar, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar para o Senhor com alegria. Com alegria. Só o Senhor pode me dar essa alegria. Essa alegria da salvação. Só o Senhor pode me dar. Amados, vamos querer esse primeiro amor. Vamos querer essa alegria da salvação. Vamos fazer voluntariamente. Não se sentir obrigado a servir esse Deus maravilhoso. Mas vamos servi-lo porque a gente o ama. Porque a gente quer servi-lo. Amados, é tempo de resgatar nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que amor total. Que o Senhor nos dê graça para viver intensamente a obediência ao maior mandamento. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Santo e Magnífico, nós te pedimos em nome de Jesus. Restitui esse primeiro amor ao nosso coração, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós te pedimos. Restitui esse primeiro amor que está frio. Mostra pra gente onde a gente perdeu esse primeiro amor. Mostra pra gente onde a gente abandonou esse primeiro amor. Para que a gente possa lá se arrepender. Para que a gente possa resgatá-lo e possa seguir até o céu e dizer, Senhor, eu dei o melhor de mim para o Senhor. Eu estava com este primeiro amor. Eu dediquei tempo ao Senhor, eu fiz a obra do Senhor, eu fiz valer a pena. Senhor, eu fiz valer a pena esse sacrifício de Jesus, do maravilhoso, único Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Senhor, eu fiz valer a pena. Olha aqui o que eu fiz, tudo que eu pude. Eu fiz tudo até onde o Senhor me permitiu fazer, eu fiz. Até onde o Senhor me deu forças, eu fiz. Eu não me omiti, eu não escondi. Eu não desisti do primeiro amor. Eu tropecei, mas eu voltei. Eu me arrependi. Eu me entreguei, me clamei aos teus pés. Eu dediquei ao Senhor com amor. Eu usei meu livre-arbítrio com amor. Não me senti forçada a nada, porque eu te amo, Senhor. Deus maravilhoso. Obrigada por essa chance da salvação, Senhor. Eu estou aqui, olha aqui a obra. Olha o que eu fiz, Senhor Jesus. Eu estou aqui. Eu fiz a obra. Agora é o momento da salvação. Eu estou salvo. Valeu a pena. Eu sei que o Senhor vai enxugar toda essa nossa lágrima. Valeu a pena. Valeu muito a pena te servir, Senhor Jesus. Valeu a pena. Eu estou aqui hoje. Porque porque o Senhor permitiu, o Senhor me deixou trabalhar, o Senhor me mostrou essa verdade única e maravilhosa. Valeu a pena. Senhor, nós te agradecemos esta chance, esta oportunidade.
Eu sei, hoje é o dia, o momento é agora, amanhã pode ser tarde demais. Dai-nos força, Pai. Dai-nos força, Deus maravilhoso, para prosseguirmos, para podermos chegar aí e dizer: valeu a pena. Obrigada, Senhor. Eu sei que amanhã pode ser tarde, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar a qualquer momento. Me ajuda, Deus, a resgatar esse primeiro amor e a voltar para o Senhor, pois o Senhor merece o melhor de nós. Deus maravilhoso, Deus de poder e Deus de misericórdias. Toda honra, toda glória e toda adoração é para Ti. Muito obrigada por tudo, desde já te agradecemos pela chance da salvação, pela chance de poder resgatar esse primeiro amor. Se eu estou aqui com vida, eu ainda tenho chance, ainda há tempo. O tempo é hoje, o momento é agora. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém.